Olá! Hoje nosso estudo bíblico vai ser sobre o livro de Crônicas, que também foi dividido em duas partes. Crônicas, primeira Crônicas e segunda Crônicas, né? A primeira Crônicas vai falar desde a genealogia de Adão até Davi e o reinado de Davi. A segunda Crônicas vai ficar falando mais sobre Salomão. Mas Crônicas, o que seria Crônicas? O que é crônicas, não é? As crônicas são comentários dos fatos que já aconteceram. Nós já estudamos, já falamos de Davi, já falamos de Salomão no nosso estudo passado. E agora vem comentários. Esses dois livros são 29 capítulos de um e 36 do outro, com muitos comentários, muitas reflexões. Mas por que a gente vai ver isso de novo? Não, nós não vamos ver de novo. Nós vamos ver pela ótica de Esdras, que era o cronista que escreveu esses livros da época, comentando esses alguns fatos que são muito importantes para a nossa reflexão, sim. Né? Quem que recebeu essa mensagem, o primeiro livro de Crônicas? Os judeus do Reino do Sul, que era Judá, eles haviam retornado do cativeiro da Babilônia. Eles tinham voltado a uma Jerusalém muito diferente. Aquele primeiro templo maravilhoso de Salomão tinha sido demolido. O sistema de segurança deles estava arruinado e havia um rei persa no poder em vez de um rei judeu. Eles reconstruíram o templo, reformaram o muro ao redor da cidade, mas o novo templo não ficou igual ao de Salomão. E os judeus eram agora vistos como cidadãos de segunda classe. Eles voltaram, mas não voltaram como se fossem escolhidos de Deus. Não, eles voltaram, mas eles estavam numa outra situação. E os israelitas provavelmente estavam se sentindo inseguros sobre seu status de povo escolhido de Deus. Agora, eles já não tinham todo aquele privilégio naquele tempo de Salomão, não é? Introduzindo então o assunto. As crônicas são os primeiros comentários bíblicos, explicando o tema de 1 Samuel, Reis. Esse livro abrange as árvores genealógicas desde o Adão, né, até, do capítulo 1 ao 9, é só genealogia, desde Adão. As 12 tribos de Israel, do capítulo 2 ao 8. Depois ele vem falando no capítulo 9 do retorno a Jerusalém, os destaques do rei Davi, a introdução a Salomão. E aqui como se ele tivesse juntado os melhores momentos. O Esdras se apegou a alguns fatos para comentar. Crônicas é um comentário de alguns fatos. Tanto que vocês leem crônicas em jornal, ele é um gênero textual. Não é? Na língua portuguesa a gente conhece crônicas como gênero textual, como se fosse uma redação dissertativa, argumentativa, mas crônicas são comentários de fatos. Né? Fazer uma crônica sobre tal assunto. E o Esdras fez várias crônicas desde do comecinho ali que ele está falando até o fim do reinado de Davi. Então vamos ver o que merece destaque. O pequeno time de Davi, que são os soldados famosos mencionados em crônicas, foi um grupo impressionante de homens. Incluídos nesse time de primeira linha estavam bravos combatentes que derrotaram centenas de tropas inimigas, dentre os quais aquele que matou um leão com as próprias mãos. Tá? Então, o rei Saul foi rejeitado pelo seu adultério espiritual, e esse texto sequer menciona o adultério físico de Davi. Ele não vem aqui para fazer crônicas em cima dos pontos negativos. Ele pegou as partes importantes e fez um comentário. Ele não vem para falar dos pontos negativos nem de Davi, nem de Salomão. Ele quis tirar as coisas importantes daquele momento, daquele povo que estavam abaixo de Deus e que também desobedeciam e que pecavam. Então esse é o primeiro livro de crônicas, certo? Então aqui fala, quando a gente divide, né, a crônicas em dois livros, então a gente fala que o tema da primeira crônica são as promessas que Deus fez ao povo. Ele não falou: se você me seguir, eu estarei contigo. Caso você se rebele, eu os destruirei. Foi o que a gente viu no estudo passado. Não é? Então o local é Judá, né? Após o exílio, vem o rei Davi, vem os sacerdotes. Como que o Davi lidou com tudo isso,
Daí vem falando de Adão até Davi, o reinado de Davi e o sonho de Davi construir o templo. A aliança de Davi com Deus, a organização dos sacerdotes e a morte do rei Davi. Então, esses aqui tá comentando. E tudo isso é para a preparada da vinda do Cristo Salvador. E essas pessoas escolhidas, como homens aí na terra, já eram os escolhidos de Deus antes da chegada do teu filho. E Deus estava lutando com aquele povo, né? O que queria fazer com aquele povo. E aqui, passando tudo isso, a gente vai chegar aqui no primeiro livro de Crônicas, eu já comentei o que é. Daí vem aqui. As descrições do trabalho para os guardas e trabalhadores do templo, a organização de novo, né? A genealogia da família de Saul nos prepara para quando o rei Davi aparece. Isso a gente também já viu. Daí fala, Saul e seus 3 filhos são mortos, né? Os invasores filisteus invadiram, o recém-coroado rei Davi conquista Jerusalém, como conhecida cidade de Davi. E Davi constrói um poderoso exército e histórias de guerra se multiplicam. Esse é o comentário de Esdras aqui, de 10 a 12. Esdras falou sobre isso, que nós já vimos daí no estudo passado, não é? Daí depois, aqui, de 13 a 16, Davi tenta trazer a arca da aliança para Jerusalém, mas ele consegue chegar até Gate. Mais esposas e filhos enchem o novo palácio de Davi. Davi tem um exército que derrota os filisteus e os levitas trazem a arca de volta a Jerusalém, que foi um momento de celebração. Esdras também comenta sobre isso. Depois ele fala em 21 e 24. Davi conta o povo, Deus envia uma doença terrível e 70 mil morrem, que a gente já viu também no estudo passado. Deus envia fogo para acender o altar de Davi. Davi faz planos e reúne material para o templo. Os líderes são contados e os deveres do templo são divididos. A leitura termina com uma história de família sacerdotal, que são os sacerdotes, não é? Daí aqui, a ideia geral de Crônicas. O livro de Crônicas traz uma reflexão histórica, o livro 1, que nós estamos vendo aqui sobre Davi, acerca da trajetória dos israelitas segundo a perspectiva das pessoas que voltaram do cativeiro da Babilônia. Muitas informações são repetidas em Samuel e Reis, que a gente estava estudando, mas o tom deste livro é mais perdoador. Vocês lembram que eu falei para vocês que ele não vem, o Esdras não vem com um olhar no ponto negativo? Ele vem com um olhar de coisas boas, o que se aproveitou daquele momento, como que Deus lidou com tudo aquilo. Ele vem com um olhar perdoador. Será que a gente não olha às vezes para as coisas sempre com um olhar de julgamento, de cobrança, né? Como será que está o nosso olhar? Será que nós temos que ter esse olhar um pouquinho de Esdras, de perdoador? Às vezes a gente está numa situação e naquele momento da emoção, a gente olha com um olhar humano, a gente julga, a gente critica. Passado alguns, podem reparar como acontece isso com a gente. Quando a poeira baixa, parece que a gente tem um outro olhar. Será que eu já não estou olhando com outro olhar? Então vamos pensar um pouquinho como Esdras, vamos tentar tirar o que é positivo das situações. Vamos ser moldados pelo amor de Cristo, pela misericórdia, pelo perdão. Não ficar só acusando, só culpando, incriminando. Vamos ter um olhar perdoador e ver o que foi positivo em tudo isso. O que você aprendeu com tudo isso? O que o povo de Deus daquela época aprendeu com tudo aquilo que estava errado? É para isso que serve o erro, para aprender. O erro, se a gente não tivesse erros, a gente não aprenderia, porque a gente aprende com os erros. Esta é uma coisa muito interessante em Esdras, eu achei muito bacana. Além de eu gostar muito do nome Esdras, eu não conhecia esse nome, é um nome bíblico. Com certeza, se eu ainda tivesse numa idade para gestar um filho, e eu tivesse um filho, eu ia chamar de Esdras. Eu acho lindo esse nome. E eu já nem sabia que ele tinha esse olhar perdoador, que ele olhava o lado positivo. Hoje eu ainda admiro mais ainda esse nome, né? Que coisa bonita, né? Aqui as pessoas olham para trás com carinho. Ele olha com carinho. O autor relata a genealogia dos líderes e das tribos de Israel, assim como o ponto alto do reinado de Davi, muitas vezes passando por cima dos pontos fracos. Somos lembrados do significado da adoração no templo, dos deveres dos levitas que serviam ali, e vislumbramos o início de uma nova era com um novo rei e um novo templo.
Neste livro, Deus permite que os israelitas recuperem sua identidade. Ele os faz lembrar que, apesar dos seus pecados, ele será fiel às suas promessas. A aliança de Deus com a família de Davi reinará para sempre, através de Jesus Cristo. É um exemplo perfeito disso. O caráter consistente de Deus também é visto quando Paulo explica a nossa nova identidade em Cristo. Né? Nós somos feitos à imagem e semelhança, né, de Deus. Nós não podemos ser diferentes daquilo que Ele imaginou para nós como seres humanos. Nós não precisamos ter... Quando nós não oramos, quando não habita conosco, no nosso templo é o nosso corpo, o Espírito Santo que tem que habitar conosco, né? Deus, Cristo que veio ao mundo para nos salvar, né? Que deu sua vida por nós, que nos deixou limpo dos pecados. Por que a gente insiste em ser sujo? Por que a gente insiste em cair nessas armadilhas e não conseguir ser melhor? E esse Esdras vem trazendo essas reflexões para que a gente seja melhor, para que a gente enxergue com outros olhos. E que Deus, Ele não ficou bravo com o pecador. Ele não massacrou o pecador, Ele ficou bravo com o pecado. Deus não gosta? Não é que Deus não gosta. A gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente tem o livre-arbítrio. Deus não, Ele não te dá. Ele não vai te castigar, você ser humano. Ele não gosta do pecado. Mas do pecador não. Ele ama o pecador. Desde que você se arrependa, se continuar, irá abaixo das promessas de Deus, daquilo que Deus prometeu para a sua vida. Você vai ter vitória se você caminhar abaixo de Deus. Muitas vezes nós caminhamos acima das coisas que Deus nos ensinou, do que Cristo veio nos mostrar. A gente caminha acima. E daí como que a gente vai ter essa bênção? Se a gente está em cima das coisas, passando por cima, que foi o que o povo fez naquela época. Você vê como tem ensinamento? Como essas crônicas vêm para que a gente medite um pouquinho melhor, né, sobre tudo isso. Para você, nos dias de hoje, há uma lição fundamental a ser aprendido sobre 1 Crônicas. Obediência traz bênção, desobediência traz julgamento. Deus é amoroso, misericordioso, generoso por natureza, mas Ele reserva suas maiores bênçãos para aqueles que se submetem à sua orientação. É o que eu acabei de falar. Aqueles que se submetem estar abaixo das orientações do Senhor. As melhores bênçãos. Deus é generoso, Deus é amoroso. E é isso que Ele vem aqui comentar com a gente, né? Tem vezes que a gente pede orientação para pessoas na hora do desespero. Para quem que você está pedindo orientação para viver? Para pessoas ou para Deus? Né? Como que está essa devolução tua para Deus, para que mantenham-se as igrejas, para que mantenham os sacerdotes, para que mantenham os pastores? Né? Não é de graça. A gente, eu não gosto porque tem que dizimar, porque pede oferta. Tem que pedir, porque senão como que nós vamos manter esses templos onde Davi já sonhava com a casa do Senhor? Não precisa ser banhada a ouro, não precisa ser nada disso. Precisa ter estrutura para receber as pessoas, para que a palavra do Senhor seja sempre lembrada, divulgada, para que a gente, entre irmãos, formemos o corpo de Cristo. Por isso que existe a igreja, por isso que existe esse momento, mas ela precisa ser sustentada sim. Se todo mundo fazer sua parte, essas igrejas vão multiplicar. Nós somos igreja como templo, mas nós temos que também abrir igrejas para quem está precisando procurar. Então, como que está esse momento aí na sua vida, tá bom? Daí nós vamos passar para a 2 Crônicas, que a 2 Crônicas já é uma aliança com Deus que Salomão fez, né? Ela é em Judá após o exílio, são para os judeus. Agora é para os judeus, que nós vamos conversar um pouquinho, ele vai falar um pouquinho desse tempo de Salomão, né? E tem os personagens Salomão, Jeroboão, os reis, né? Asa, Josafá, Ezequias, Josias. Lembram que nós estudamos sobre os reis? Daí vai falar da construção do templo, Salomão faz aliança com Deus, a morte de Salomão, a divisão no reino do sul e do norte, as alianças dos reis Asa, Joás, Ezequias, Josias e a queda de Jerusalém. Então, ele vai comentar o que aconteceu neste momento. Então, vamos ver lá. O 2º livro de Crônicas. Ainda fala que a tradição judaica fala que foi Esdras que escreveu, ainda fala. Para quem era essa mensagem? Era para o povo judeu de Judá
que havia retomado do cativeiro da Babilônia, assim como o primeiro em Crônicas. Embora eles tenham feito de tudo para recuperar a antiga glória da cidade, projetos de construção ambiciosos, a cidade já não era tão bonita, já não eram tão poderosos como antes dos babilônios o forçarem a se afastar de Jerusalém. Sua confiança como povo escolhido de Deus estava abalada. Continuou ainda falando sobre isso, não é? Introduzindo o assunto. Enquanto 1 Crônicas, na sua maior parte, uma visão geral de 1 e 2 Samuel, concentrando-se em Davi, Salomão é o personagem principal de 2 Crônicas. Neste livro, o autor abrange os acontecimentos dos reis, começando pelos estabelecimentos do reinado de Salomão e rapidamente procedendo à construção e dedicação do primeiro templo. O livro termina com uma recapitulação dos outros reis que sucederam Salomão e governaram no reino judeu dividido. Merece destaque a rainha de Sabá. Orgulhosamente fez uma visita a Salomão com a intenção de provar se ele era realmente sábio. Fez algumas perguntas e ele respondeu todas e ela ficou satisfeita, não é? Deu muitos presentes. Lembra que a gente falou sobre isso também, da visita da rainha de Sabá? Os capítulos 4 e 5 falam sobre o impressionante projeto da edificação do templo. Levou mais de 7 anos para ser construído. Quando pronto, ficou mais bonito que das mais belas celebridades que existem no mundo de hoje. Aquele tempo que não tem engenheiro, arquiteto e nem assim pedreiros formados, né? Aquele tempo, o templo ficou mais bonito que as mansões que nós vemos hoje. Vocês imaginam como devia ser, não é? Simbolizando a misericórdia e graça, essa construção serviu como habitação palpável que tinha um Deus, né? É muito legal saber que o templo de Deus agora existe no coração daqueles que o conhecem e o amam, que nós somos o templo, né? Nós somos o templo vivo e que nós temos a nossa também um templo físico, são as igrejas, que é para a gente poder ir. Né? Lembra que ele pediu sabedoria, daí Deus dá a Salomão sabedoria, Salomão faz planos para o templo, Salomão reúne muitos trabalhadores, ele não poupou gastos, daí ele trouxe a arca, lembra que ele trouxe a arca para dentro do templo, e depois ele fez uma oração com Deus, linda, maravilhosa, que está no livro, no estudo passado, que eu até falei para vocês lerem. Daí Deus estabeleceu regras, Salomão recebeu mais e mais, ele foi muito rico, né? A rainha de Sabá, ele engole suas palavras e louva a Deus pela sabedoria de Salomão. Daí os maus conselhos dividem a nação, Roboão fortalece Judá e Jeroboão escolhe seus próprios sacerdotes, que nós também já vimos isso no estudo passado. Daí, ele vem falar de Jeroboão, de Asa, ele vai falar dos outros reis que estão no final, não é? Deixa eu ver aqui. O que mais que fala? Deus castiga por meio de guerras, né? O Uzias desenvolveu feridas horríveis na pele. Ezequias entra para limpar. Lembra que a gente já viu também no livro de Reis, no estudo passado, que ele limpa a casa, não é? Organiza uma celebração de Páscoa. Judá e Israel comemoram juntos. Ezequias solicita doações para os sacerdotes e levitas. Aí que eu falo para vocês aonde entra. É aqui que eu falo para vocês que a gente tem que fazer doações para os sacerdotes e levitas, para as pessoas que fazem parte desta missão, né? De estar levando a palavra. E daí, aqui, terminando aqui, todos os olhos em Deus, que fala esse segundo livro. O livro de 2 Crônicas é cheio de histórias de pessoas que não viviam para Deus, com a totalidade de seu coração, que na verdade significa não viver para Deus realmente. História após história detalha a corrupção da maioria dos reis de Israel, que resultou num reino dividido, Israel do norte, Judá do sul. O livro se concentra principalmente na parte do sul, em Judá. Embora o líder de uma nação não tome cada decisão para cada indivíduo sob sua autoridade, esse líder define, sim, o tom segundo ou ignorando a Deus. Quando o rei de Judá incentivava o culto divino, a paz reinava. Quando um rei chegava e destruir ídolos e edificava práticas pagãs, a paz e as vitórias eram limitadas, mas ignorar e desobedecer a Deus levava a muitos desastres.
Infelizmente, Crônicas 2 mostra que, na sua maioria, a liderança israelita eles não eram muito devotos a Deus. A maioria, eles careciam de uma real devoção a Deus. A maioria dos reis foi mal. Começaram bem, mas terminaram mal. A gente viu isso em Reis lá. Esse livro também serve como uma poderosa lembrança para nós hoje. A obediência a Deus começa em seu coração, sempre traz bênção. Como está a sua fé? Quando você chegou ao fim da sua vida, quando você chegar ao fim da sua vida, as pessoas à sua volta vão confirmar que você começou bem e terminou ainda melhor? Mais importante, Deus vai poder dizer isso sobre você? Então, é bem difícil, né? Você conhece alguém que terminou bem sua vida cristã? Você conhece alguém que era pecador, mas depois ele entrou na linha? Olha pra você ver, né? Então isso é muito importante, essa pergunta. Como você começou sua vida, não interessa. O que ficou para trás ficou na cruz. Né? Vou deixar na cruz tudo que passou. Não é? Tem esse louvor maravilhoso. Vou deixar na cruz tudo que passou. Daqui para frente é outro caminho, é outra história. Eu sou outra Rosane, eu penso diferente, eu estou mais madura, eu não sou mais uma criança que ainda está no leite. A gente já vai amadurecendo na palavra, não é? Ah, mas por que será que tem que estudar? Por que tem que ver crônicas? A gente já estudou Reis, já viu falar sobre isso. Mas tem 4 razões que eu gostaria de passar para vocês que se deve estudar crônicas. Por que deve estudar crônicas? Ela vai fornecer para nós uma revisão concisa de todo o Antigo Testamento. Existe, na verdade, o livro de Crônicas, um único livro, que na verdade foi dividido em 2, que vem referindo-se a esses fatos. Não é? Ele é um escrito do Antigo Testamento e que é muito interessante. Mas não é uma simples revisão de livros históricos, não. Ele vem falando do livro de Samuel e de Reis. Não assim como cada um dos 4 evangelhos que tem forma, teologia. O mesmo acontece com o livro de Crônicas. Tanto o cronista quanto Deus e o Espírito Santo querem que vejamos as coisas por uma perspectiva única. Tá? O cronista escreve uma história que começa lá em Adão, eu falei para vocês, e termina na Pérsia. Ele vem falando dos profetas, dos escritos, uma visão teológica inspirada pelo Espírito, ajuda a destacar os principais temas e promessas à luz do Antigo Testamento. Quando a gente estuda o livro de Crônicas, a gente fica mais convencido da clareza da Bíblia, pois o autor lembra o leitor a se afastar do pecado, depositar sua esperança no Messias prometido e buscar a Deus de todo o seu coração, enquanto aguarda o plano de Deus para se desenrolar na sua vida. Bom, então quais são os 4 motivos que a gente tem que, sim, ler o livro de Crônicas? Porque Crônicas concentra a nossa atenção nos propósitos soberanos de Deus em Cristo Jesus. Ele começa com uma surpreendente genealogia, não é? do reinado davídico, que é o meio prometido para a salvação de Deus para o seu povo. A salvação não é apenas para os judeus, mas é para todos, para todas as nações. Esse livro ensina também que a casa de Davi é uma linhagem de Adão, alcançando toda a raça humana. A obra de restauração de Deus no passado aponta a chegada do seu filho, né? Que o nome dele era Jesus, e ele será o verdadeiro rei. Olha, quantos reis ele pôs antes até chegar? Ele foi tentando, ele foi colocando pessoas do nosso convívio daquela época, né? Pessoas daquela época ele escolheu para rei, mas não dava certo. Olha, tinha tanta coisa que acontecia até chegar em Jesus, ele foi testando, não é? Então ele é uma abordagem já para a chegada de Jesus, né? E é muito importante a construção de um templo, não é? Então esse livro ele é muito importante para isso. Equipa a sua igreja também a perseverar como peregrinos. Imagine o público original quando estava sob o domínio persa, haviam voltado recentemente do exílio apenas para experimentar um templo empalidecido em comparação com o original. Que Deus queria que seu povo vivesse nessa situação? Será? Então o cronista os lembra de se concentrarem nas promessas de Deus e aprenderem com o passado como perseverar em meio a um mundo pecaminoso. Então ele tem exemplos, né,
de fiéis que perseveraram durante essas provações. Ele é um ótimo livro para exortar os crentes a orar fielmente e viver de acordo com a palavra do Senhor. Ele vem lembrando a gente. Ele lembra ao povo de Deus que devemos continuar orando, pedindo para Deus força neste mundo que nós estamos vivendo, de pecado, de luxúria, de corrupção. A gente, olha, não vos conformeis com as coisas deste mundo. Não vos conformeis com as coisas desse mundo. Ou você anda com Deus, porque você não pode andar assim, com o pé em duas canoas. Não. Nós temos que andar com Deus, não com o pé em duas canoas. Eu sou da igreja, eu leio a Bíblia, mas pro lado de cá está fazendo tudo que não se deve fazer mediante os prazeres do mundo. Então, é muito importante continuar orando, né? A gente tem que orar. A gente tem que orar, pedir a Deus, tanto para a nossa vida individual como a nossa vida em grupo, para que todos tenham essa visão de vida, de escolha, de sacrifício, para que a gente viva a palavra do Senhor, não é? E também enfatiza a importância da liderança e da adoração fiel, porque os reis, que eram os líderes, dependendo do que eles faziam, o povo fazia. Se eles ponham ídolos lá para todo mundo cultuar, eles cultuavam. Vocês percebem? Como líder de alguma coisa, você é importante mostrar qual é a tua. Qual é a tua? Você é a carta viva de Cristo? Ou lá no meio dos seus amiguinhos você faz de conta que você também é igual a eles, e muita besteira, muita pornografia, muita bebida, muita orgia, não é? Será que a gente vive assim? Ou a gente pode ser diferente? Eu posso sair com todo mundo que bebe, mas nem para isso eu não bebo. Então eu posso sair, dependendo do lugar, eu nem vou. Que nós temos que pensar, de agora em diante, qual é a minha posição? Eu não posso ter os pés em duas canoas, não dá. Eu tenho que andar numa canoa. E quem está no meu barco é Cristo, né? Quem está comigo é Cristo, né? Então, este livro é muito importante, que Jesus é o prometido, era o filho prometido, e quando ele voltar, ele vai dar início a um lugar perfeito, e só vai ficar com ele aqueles que andaram nele, aqueles que amaram ao próximo, aqueles que respeitaram a palavra do Senhor, aqueles que entenderam a mensagem, aqueles que se posicionam como filho de Deus. E é difícil? Porque você tem que se posicionar, e você é chato, você não quer mais, mas você tem que ser diferente, senão você não vai ser a carta viva de Cristo. Porque se você vê numa pessoa tumultuada, briguenta, bocuda e tudo mais, Jezabel, né? Com o espírito de Jezabel, então como que você tem que se comportar? Com serenidade. Cadê os frutos do Espírito Santo que nós temos que ter, né? A misericórdia, a bondade, a generosidade, o amor, a paz. É muito difícil, mas não esqueça que é só andando nos caminhos do Senhor que nós vamos chegar lá, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado desta palavra e que vocês tenham um olhar de Esdras, misericordioso com as pessoas, não de julgador, perdoador. Que você tenha um olhar perdoador com aquelas pessoas que não têm o mesmo nível espiritual que você, que às vezes não tem o mesmo entendimento. Que seja uma semana abençoada e voltaremos na próxima semana com um novo estudo. Fiquem na paz do Senhor.